pequenos! Na nossa aula anterior de matemática, nós aprendemos um pouco sobre subtração. Ok, agora nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Hoje nós vamos aprender a subtração com reserva. O que é isso, professora? Eu vou te explicar agora e peço que você preste muita atenção. Vamos lá. Lembrando, subtrair é o mesmo que tirar e diminuir, não é isso? O sinal da subtração é esse aqui que nós estamos vendo, e ele se chama menos. E é sempre o número maior que tira o número menor. Essa é a regra mais importante da subtração. Para armar corretamente as sentenças, devemos obedecer a ordem das unidades, não é isso? Das dezenas, das centenas e do milhar, um embaixo do outro, bem arrumadinho. Lemos também, olha só, nós aprendemos na aula passada, por exemplo, eu tenho 9. 9 menos 3, que vai ser igual a 6. Até aí tudo bem. Só que há um outro lado também da subtração, uma nova leitura, que é o que nós vamos estudar hoje. Olha só, nós podemos falar também quanto falta de um número para chegar a outro número que deve ser maior. Sempre o número de cima, ele precisa ser maior para que a gente possa efetuar a subtração. Vamos lá, por exemplo, olha só. Nós estudamos que essa leitura seria 7 menos 3, não é isso? Só que hoje nós vamos estudar o outro lado. Nós vamos ler desta maneira. Eu tenho 3 para chegar em 7. Quanto é que falta de 3 para chegar em 7? Olha só esse exemplo que eu coloquei aqui do lado. Eu já tenho 3 tracinhos. Eu preciso completar 7 tracinhos. Então, eu vou colocar quantos aí? Já coloquei 1, 2, 3 e 4. Então, para chegar em 7, eu coloquei 4 tracinhos. Isso significa que 3 para chegar em 7 faltam 4. Não entendeu? Vamos lá para o segundo exemplo, vou explicar novamente. Eu tenho aqui 13, o sinal de menos e o 8. Como é que eu vou fazer essa leitura? 8 para chegar em 13. Quanto é que falta de 8 para chegar em 13? Eu já tenho R$8 e eu preciso de 13. Quanto é que falta? Aí eu vou colocar aqui os meus palitinhos. De 8 para chegar em 13, eu precisei colocar mais 3. Então, 8 para chegar em 13 coloquei 5. Faltam 5. Armar, efetuar e colocar o nome dos termos. Isso nós já aprendemos, não é? Só que preste bastante atenção aqui. Eu tenho a seguinte sentença: 52 menos 35. Eu vou colocar, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Armei a minha continha, agora eu vou resolver. Lembra que eu falei que é sempre o menor para chegar no maior? Então, eu vou começar a minha conta, como sempre, de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Como é que eu vou fazer a minha leitura? Eu vou ler dessa seguinte maneira: quanto é de 5 para chegar em 2? Mas o de cima é menor, professora. A senhora falou que o de cima sempre precisa ser maior. Pois é. Aí nós vamos aplicar uma regrinha. Quando o número de cima é menor, ele ganha uma dezena. Uma dezena é 10, né? Isso quanto é 2 mais 10? 12. Então, o número de cima ele vai virar maior, ele vai virar 12. Quanto é que falta de 5 para chegar em 12? Eu vou contar direitinho. 7. Vai faltar 7, não é isso? E o que acontece, professor, agora? Lembra que eu coloquei uma dezena lá em cima? Eu vou devolver esse número aqui, para baixo, para o próximo. Eu não tenho o número 3. Esse pontinho, ele está sendo representado aí, pelo número 1. Então, eu vou fazer uma soma agora. O 3 mais 1 que eu devolvi vai virar 4. Agora eu vou ler. Quanto é que falta? 4 para chegar em 5. Faltam 1. Coloquei aqui direitinho, o nome dos meus termos. E o meu resultado foi 17. Vamos lá, novamente, outro exemplo. Eu tenho aqui a seguinte questão. Quanto é que falta 7 para chegar em 0? Não pode, né? Claro que não pode. O de cima tem que ser maior. Então, ele vai ganhar uma dezena. Eu tenho 0 mais uma dezena?
10. Então, 7 para chegar em 10. Eu vou, ó, 7 na cabeça e vou contar quanto é que falta para chegar em 10. Vai faltar 3. Aí eu não emprestei ali a dezena, eu vou colocar ela cá embaixo devolvendo. Eu vou devolvendo esse 2 aqui, ó, mais um que está sendo representado pelo pontinho. Vai virar 3. Quanto é que falta de 3 para chegar em 4? 1. E agora, se eu não emprestei para o 4 uma dezena de cima, eu não precisei fazer aquela operação, eu não vou precisar devolver. E aqui eu tenho 3 para chegar em 9. Ó, 6. Observe essa seguinte sentença. Olha só esse exemplo, muita atenção. 9 para chegar em 5 não pode, ganhou uma dezena. Vai ser 9 para 15, ó, 6. Devolveu 6 com mais um 7. 7 para chegar em 13 não pode. É 7 para chegar em 3 não pode, vai ser 7 para 13. Quanto é? 6. Pedi emprestado, ó, da dezena, devolvi. 3 com mais um 4 para chegar em 9. 5. Obedecendo a ordem, ó, da organização, minuindo, subtraindo, resto ou diferença. Prestem bastante atenção. Se ainda tiver dúvida desse assunto, podem me perguntar no PV que eu estarei lá respondendo. Passei também para vocês uma ficha bem interessante sobre o que nós já aprendemos em matemática. Quero ver vocês fazerem bonito, hein? Beijão! História. Hoje nós vamos estudar as transformações ocorridas nas cidades. Eu coloquei aqui algumas imagens, tá vendo, de cidades mais antigas e a nossa cidade atual, que é a nossa capital de Salvador, para vocês já terem uma noção. Vamos lá. Urbanização. O que é urbanização? É o crescimento das cidades em tamanho e também em população. Então, quanto mais a cidade ela vai crescendo, tendo mais habitantes, tendo mais moradias, isso vai se chamar urbanização. E nos dias de hoje, a urbanização ela aumentou e muito com relação aos primeiros tempos da humanidade. Eu vou te explicar. Olha só, as primeiras cidades. Observem aqui nessa imagem uma ilustração mais ou menos como eram as primeiras cidades. A organização dos primeiros grupos de habitações era baseada majoritariamente na agricultura, não é isso? Então, por isso, a maioria dos moradores trabalhavam sempre na agricultura, tanto mulheres como homens, na agricultura, na criação de animais, não é isso? As primeiras cidades foram formadas às margens de rios, porque a boa colheita dependia da boa irrigação do solo. As aldeias, que posteriormente evoluíram para cidades, ainda não tinham uma definição exata, né, isso da diferença entre o campo e a cidade. Porque, na verdade, o número de habitantes não é suficiente para definir de fato uma cidade. Além disso, é preciso observar também o tipo de atividade que é feita, a estrutura das moradias e a função política. Então, são essas características que vão definir uma cidade. Em quais regiões surgiram as primeiras cidades? Olha só, prestem bastante atenção. Por muito tempo, acreditava-se que as primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia, sendo elas as cidades de Ur, Nippur, Lagash e Uruk, há cerca de 10.000 anos de Cristo. Então, era isso em que as pessoas acreditavam, né? Isso os estudiosos. Só que, entretanto, foram descobertos alguns vestígios arqueológicos de outras cidades da pré-história, como a cidade de Lepski, Vir, na Sérvia, há cerca de 8,5 mil anos antes de Cristo. Então, ó, antes acreditavam apenas na primeira opção. Já descobriram que há outras cidades mais antigas ainda do que aqueles imaginavam. Não é isso? Além de cidades na China e na Índia Antiga. Evolução das cidades. Evolução quer dizer desenvolvimento, progresso, não é isso? Depois da Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XVIII, as cidades se tornaram um centro de produção industrial, tendo a presença de fábricas e polos de produção. Então, a economia ela começou a girar, foram surgindo cada vez mais indústrias, cada vez mais fábricas, não é isso? E alavancando o processo de urbanização. A presença de fábricas influenciou e muito o ritmo de crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado era o seu processo, não é isso?
Já na metade do século XX, o que foi que aconteceu? As cidades, elas passaram a ser também grandes centros de serviços como bancos, repartições de saúde e educação, lojas de tecnologias. É a cidade que nós já conhecemos hoje, né? Bem desenvolvida, com vários polos aí de comércio, vários locais aí de lazer, de educação e bancos, não é isso? Vamos lá. Qual foi a consequência da industrialização? Com a instalação de fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno das indústrias, as cidades elas passaram a ter mais visibilidade que o meio rural. Então as pessoas passaram a preferir cada vez mais as cidades do que o campo, porque na cidade tinham mais atrativos, né? Isso, tinham mais opções de compra, né? E além dessas coisas também, a cidade ela se tornou um meio mais seguro entre as pessoas, um local também em que você possa interagir. Influência da tecnologia na sociedade. A tecnologia, ela passou a fazer parte da vida das pessoas, principalmente na cidade. Está também na agricultura e na produção de alimentos de modo rápido, na comunicação e nos meios de transporte. Está vendo o quanto se tornou importante a tecnologia? Hoje em dia tem pessoas que não conseguem viver sem tecnologia. Pois é. Atualmente a internet é o meio de comunicação mais utilizado em todo o mundo, fazendo com que alguns meios antigos de comunicação fiquem escassos, como é o caso da carta e o telégrafo. Então nós já podemos observar aqui, que a cidade ela ganhou destaque sobre o campo por causa da sua influência, né, das indústrias, das fábricas, os seus polos comerciais, lojas, polos de lazer, entre outras coisas, e principalmente também o uso da tecnologia e da internet. Essa foi a nossa aula de história. Agora vamos para o nosso diário. Prestem bastante atenção. Ficha de matemática, atividade de história no caderno e trabalhando com literatura infantil, página 39 e 40. Essa ficha vai estar disponível na escola a partir de amanhã, já impressa. Caso você não possa vir aqui na escola, estarei mandando em PDF, se possível estar imprimindo. Se não puder imprimir, vocês arrumam uma folha e copiam ali as questões da ficha. Beijão, meus amores!